Olá, tudo bem? Espero que sim. Que bom que você veio e vai participar dessa vez do lançamento do plano da Igreja Discipuladora. Nós estamos felizes e você sabe que a Igreja Discipuladora ela tem como base de ação a Escola Sabatina. A Escola Sabatina, através das unidades de ação, ela gerencia todas as atividades da igreja, envolvendo pastoreio, tudo que a igreja faz. E dentro da unidade de ação nós temos as duplas discipuladoras. A parte que me cabe agora é apresentar para vocês a dinâmica das reuniões sociais dentro da unidade de ação, ok? Uma vez que a unidade de ação, comumente chamado, reunia-se na sexta-feira à noite como os pequenos grupos. A nossa proposta aqui é que continue pequeno grupo, só que em vez de chamar pequeno grupo, nós vamos chamar de reuniões da unidade de ação e a dinâmica será de reuniões sociais. Como nós estamos falando, as unidades de ação, como elas se reúnem na sexta-feira à noite, tradicionalmente com os pequenos grupos, elas continuarão se reunindo na sexta-feira à noite, ou outro momento que a unidade achar conveniente. Só que a dinâmica agora é outra. A dinâmica é que as reuniões da sexta-feira à noite serão as famosas reuniões sociais que Ellen White e os pioneiros da igreja tanto trabalharam e desenvolveram a ideia. Mas antes de mais nada, me permita apresentar para vocês um pouquinho o que a Bíblia fala sobre essa questão do cuidado pastoral, essa questão de nós ouvirmos mais um ou outro e sabe, crescer em amor, crescer em graça, aquela coisa de um estar dando apoio para o outro. O que a Bíblia fala? Temos um texto bíblico especial que está em Efésios, capítulo 4, verso 15 e 16. Olha só o que diz esse texto bíblico. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Esse texto bíblico ele é muito interessante. Paulo está falando aqui da unidade que precisa haver no corpo de Cristo e que essa unidade ela proporciona o crescimento do próprio corpo. Um outro texto bíblico que nos chama a atenção é de Colossenses capítulo 3, a partir do verso 12. Olha o que o apóstolo Paulo fala, já indo nessa direção do cuidado mútuo, que a igreja precisa viver na prática. Revertivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e longanimidade. Verso 13 agora, 13 e 14. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que texto bonito, hein? O verso 15 do mesmo capítulo aí de Colossenses já fecha a ideia dizendo o seguinte, olha que coisa, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo e sedes agradecidos. Você percebe a unidade que precisa haver? Muito bem. O verso 16 para mim fecha com chave de ouro. Olha o que diz o verso 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Perceberam aí? Mutuamente. Em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Bonito, né? Sabe por que estamos lendo esses versos? Eu sempre li esses versos na Bíblia e ficava perguntando para mim, Senhor, em que momento na dinâmica da igreja hoje nós podemos ter essa coisa de nos instruir, de nos aconselhar? Em que momento? Com as pesquisas realizadas sobre as reuniões sociais, veio-nos luz para entender um momento adequado para que esse tipo de cuidado pastoral aconteça. E aí veio então o contexto das reuniões sociais. Mas me permita te mostrar outro texto bíblico. Esse texto está em Hebreus capítulo 10, do verso 23 até o verso 25. Olha só o que diz. Guardai-vos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos também uns aos outros, nos consideremos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar como é costume de alguns.
Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Sabe por que eu escolhi esse texto bíblico? Porque esse texto bíblico impactou profundamente a vida de um homem que marcou a sua geração e os seus escritos chegam até nós hoje. Sabe quem é essa pessoa? John Wesley. Quem foi John Wesley? John Wesley foi um bispo anglicano que viveu por volta do ano de 1739, ou seja, no século XVIII, lá na Inglaterra. John Wesley ele ficava preocupado com a quantidade de membros que tinha e ele percebia que os novos membros, não demorava muito, eles acabavam se desviando. Então, preocupado com essa saída de membros, ele então achou por bem organizar o que ele chamou depois de grupos de discipulado. E entre esses grupos de discipulado, ele deu destaque aí para a sociedade, eu vou explicar para vocês daqui a pouco melhor. Ele deu destaque para as classes, ou seja, uma sociedade era composta por diversas classes, e dentro das classes ele agrupou as bendes. Cada classe tinha suas bendes, que eram grupos menores. Vou explicar daqui a pouquinho. Então, John Wesley criou uma maneira, um discipulado envolvendo todos, para que não perdesse mais os membros, para que os membros novos chegados na igreja permanecessem. E olha, acreditem, o que John Wesley fez naquela época chegou até os nossos dias. As igrejas que trabalharam e trabalham com esse método, elas têm tido sucesso na retenção de membros e desfrutado um verdadeiro discipulado. Me permita explicar para vocês o que o John Wesley quis dizer com as sociedades. O que eram as sociedades? Na verdade, as sociedades representavam a quantidade de membros metodistas de determinado local. É como se fosse uma igreja hoje. Aquela quantidade de membros que vivem naquela região ali, que vão para aquela igreja, seria uma sociedade. As sociedades nós já entendemos. E as classes, como já foi dito, as classes elas compunham o que eram as sociedades. As sociedades eram divididas por classes. As classes já eram compostas por 10 a 12 pessoas, tá? Eram grupos mistos. É hoje um espelho do que nós temos hoje de unidade de ação na igreja. Praticamente as unidades de ação. E essas classes, elas surgiram no metodismo em 1742. John Wesley ele dividiu toda a sua igreja em classes. Existem várias histórias que explicam melhor como é que foi o início dessas classes. Claro que, a princípio, as classes surgiram para arrecadar recursos para a reforma da igreja, mas, com o tempo, perceberam que as classes poderiam muito bem ajudar no discipulado. E aí, então, elas ficaram consolidadas como a base principal para o discipulado no meio metodista. Agora, por que estamos falando de John Wesley e falando de metodismo? Antes de mais nada, não se esqueçam que os pioneiros da Igreja Adventista, boa parte deles vieram do metodismo. E ao virem do metodismo, eles trouxeram o que tinha de melhor do metodismo para o nosso meio. Daqui a pouquinho você vai entender um pouquinho o que estou querendo te dizer. Bem, há uma declaração do Dr. Tyson que faz questão de apresentar para vocês. Olha o que ele diz. O coração e a alma do movimento metodista, além do evangelho wesleyano, mediado através de sermões e hinos, foi a reunião de classes. A reunião de classe era um encontro semanal de 10 a 12 metodistas que viviam na mesma área geográfica. Eles se reuniam para orar, cantar, cuidado pastoral e comunhão cristã. Tudo sob a direção de um líder de classe. Ou seja, de tudo que John Wesley fez, o que mais ficou evidente como sucesso do metodismo foram as classes. Que vocês percebem que é tipo uma classe da unidade da Escola Sabatina hoje, tá bom? Como que era a dinâmica das classes? Primeiro, não se esqueçam que, pela leitura que fizemos, as reuniões eram semanais, tá? As reuniões eram semanais. Além de serem semanais, havia um encontro de 2 grupos de pessoas. Essas reuniões era um encontro de pessoas novas e velhas na fé, ok? Outra coisa, essas reuniões eram marcadas pela troca de experiência a partir de perguntas que sempre eram repetidas. Tanto é que essas classes, com o passar do tempo, começaram a receber o apelido de Clube Santo.
porque de fato impactou a vida de tal forma das pessoas que as pessoas começaram a crescer em santidade diante de Deus e diante dos homens. Foi algo assim revolucionário para a Europa do século XVIII. Bem, como é que era? Vocês perceberam, as reuniões eram semanais, era um agrupamento de pessoas, uma reunião na verdade de pessoas de 10 a 12 pessoas, havia um líder que sempre dirigia as perguntas, e as pessoas participavam falando da realidade da sua vida com Deus. Isso acontecia semanalmente. Bem, não podemos deixar de falar para vocês que havia hinos, cânticos, havia momento da partilha do testemunho de cada pessoa, e isso fazia com que as reuniões sociais, ou as reuniões de classe daquela época, fossem um sucesso, ok? Me permita dizer para vocês como que foi no início de tudo. Por exemplo, quando John Wesley, em 1742, olhou para toda a sua igreja, ele tinha cerca de 426 membros presentes ali no dia a dia da sua igreja, a sociedade, na verdade. O que é que John Wesley fez? John Wesley percebeu que desses 426, 201 pessoas estavam no processo ali, estavam assistindo o culto, alguns estavam já estudando a Bíblia, estavam sendo evangelizados. Não eram membros batizados, mas estavam no processo. Ia de vez em quando assistir o culto, participava das reuniões, 201. Então, o que é que ele fez? Ele dividiu, na época, a sua sociedade, ou a sua igreja, em 65 classes. Para cada classe tinha um líder. Lembrando que as classes eram compostas de 10 a 12 pessoas. Pessoas novas na fé e pessoas maduras na fé. O que é que ele fez? Quando ele dividiu toda a sua sociedade, para vocês terem ideia, deu 65 classes ou unidades de ação diferente. 65. Ele fez isso, e acreditem, meus amigos, as pesquisas indicam, por exemplo, o Dr. Henderson, ele faz questão de dizer isso em um dos livros que ele escreve sobre como fazer discípulos ao modo de John Wesley. Ele mostra que John Wesley, em 1 ano e meio, ou seja, 18 meses, aquela sociedade dele em Londres teve um crescimento de 517%. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A sociedade teve um crescimento de 517% de novos membros. Isso é revolucionário para aquela época, para a Inglaterra do século XVIII. Bem, a sociedade passou de 426 membros e chegaram a alcançar 2.200 membros, graças ao trabalho das classes que John Wesley havia organizado. Esse gráfico que vocês estão vendo agora, dá para vocês perceberem a diferença. John Wesley não somente duplicou com o crescimento da sua sociedade ou da igreja da sua época, mas ele triplicou o crescimento da igreja através das classes. As classes eram a base para todas as ações da igreja, assim como é o nosso sonho hoje, que a unidade de ação passe a ser a base para todas as ações da igreja através da escola sabatina. Bem, e as bands? Já falamos da sociedade, você entendeu. A sociedade era o agrupamento de metodistas que havia na região, uma igreja. E essas sociedades eram compostas por classes, tipo a unidade de ação, ok? Você viu que a sociedade lá de Londres, que John Wesley era o líder, era o pastor geral, ele chegou a dividir a igreja dele em 65 classes diferentes. Agora, as classes em si, dentro das classes, existiam as bands. O que eram as bands? As bands, gente, nada mais é do que era uma reuniãozinha particular daqueles membros mais maduros na fé. E eles sempre faziam perguntas entre si, como é que está a sua comunhão com Deus, como é que está a sua fidelidade com Deus, essa semana você cometeu algum pecado, você já confessou ao Senhor. Havia perguntas e essas perguntas demandavam no cuidado pastoral que precisava existir dentro da unidade, dentro das classes. Então, esse foi o sistema que John Wesley criou naquela época, as sociedades, as classes e as bands. Essas bands para nós hoje, nada mais é do que as nossas duplas discipuladoras, que em vez de ser uma simples dupla missionária que vai e dá um estudo bíblico, que já é um trabalho extraordinário, que os anjos gostariam de fazer, no nosso caso, do plano da igreja discipuladora,
As duplas discipuladoras, além de fazer o trabalho de evangelização, vão também trabalhar o cuidado mútuo, o pastoreio, um cuidando do outro, assim como era também nas classes dos dias de John Wesley, através das bentes. Bem, uma outra coisa interessante é que naquela época, e até agora mais recente, algumas igrejas metodistas trabalham nessa direção, é que se a pessoa, qualquer pessoa, homem ou mulher, naquela época, desejasse ser membro de uma sociedade metodista, primeiro essa pessoa deveria se tornar membro de uma classe. Ele experimentando uma classe ali de 3 a 6 meses, ele então participava de todo o processo discipulado, ele vinha para a classe, ficava ali na classe de 3 a 6 meses, se preparando, e uma vez aceitando o evangelho, aceitando a fé cristã, a pessoa era batizada. Aí sim a pessoa passava a ser membro da sociedade, ou seja, passava a ser membro da igreja. As pessoas não eram batizadas só vindo. Primeiro tinha que ser membros de uma classe. Depois é que as pessoas eram assimiladas na igreja. Ou seja, as classes faziam parte da igreja. Mas para ser membro da igreja regular da época, primeiro tinha que ser membro de uma classe. Bem, como já foi dito no início, muitos dos nossos pioneiros vieram do metodismo. Entre eles, nós temos Ellen White. Ellen White era metodista com toda a sua família. Inclusive, ela chegou a ser cortada da igreja metodista. O Dr. Russell Barrio, em seu livro Como Reavivar a Igreja do Século XXI, ele faz uma declaração surpreendente a respeito das classes. Olha o que ele diz. O propósito daquelas reuniões era responsabilizar as pessoas por sua vida em Cristo. Wesley sabiamente compreendeu o princípio bíblico do que os cristãos não cresceriam isolados de uma comunidade cristã. Tinha que estar inserido em uma classe, em uma sociedade. Aí ele forma essas classes para que seus conversos pudessem crescer em maturidade espiritual. Eis o porquê dele ter criado as classes. A ênfase era claramente relacional, o propósito era o discipulado. Bem, no metodismo se chamava classes, mas quando veio para o meio adventista, as classes, a dinâmica das classes, melhor dizendo, a dinâmica das classes recebeu o nome de reuniões sociais. E vocês poderão verificar isso entre os pioneiros da igreja. E como que era a dinâmica das reuniões sociais no meio adventista? No início de tudo. Antes de mais nada, é bom você entender que as reuniões sociais eram reuniões onde trabalhava o discipulado, onde as pessoas eram questionadas sobre a real situação delas com Deus e elas, de maneira voluntária, compartilhavam da sua fé com o grupo de irmãos que estavam ali presentes. No nosso meio, as reuniões sociais elas aconteciam antes da escola sabatina, depois de um culto, ou seja, em vez de ter o apelo em si era substituído pelas reuniões sociais. Mas se fizermos uma análise geral de tudo, você vai perceber que as reuniões sociais estavam presentes na abertura das associações gerais, em todas as campanhas haviam reuniões sociais, em todas as ocasiões que os irmãos estavam juntos ali, 3, 4 pessoas, sempre tinham reuniões sociais. Outra coisa são os elementos que compunham as reuniões sociais. Coisas simples. 4 momentos. Primeiro, haviam cânticos, havia o momento de oração, havia o momento dos testemunhos, que é o momento que os irmãos partilhavam da vida deles com Deus, e por último, havia palavras de exortações. Por último, digo, em algum momento eram intercaladas as palavras de exortações com os testemunhos, mas sempre tinha esses 4 elementos, cânticos, oração, testemunhos e palavra de exortação. Agora, o curioso é que no contexto adventista da época, onde o povo dava muita ênfase ao estudo da Bíblia, não se estudava a Bíblia nas reuniões sociais. Não estudava. As reuniões sociais eram reuniões para avaliar o crescimento dos irmãos, para um animar o outro, não para estudar a Bíblia. O momento de estudar a Bíblia não era nas reuniões sociais, mas só na escola sabatina. Então, na escola sabatina estudava a Bíblia, estudava profundamente. Mas quando eles precisavam tratar de assuntos pessoais, para colocar alguma coisa em dia, para testemunhar, falar do amor de Deus, eles faziam as reuniões sociais. Era outro momento, não era o mesmo momento. Isso é interessante. Por isso que na dinâmica das reuniões sociais, na igreja discipuladora hoje, nós não estudamos a Bíblia.
Claro, a gente pode usar um verso bíblico como um pontapé para uma discussão ali do grupo. A reunião social em si não é para estudar a Bíblia, mas é para tratar da dinâmica da relação da pessoa com Deus no dia a dia, ou do que aconteceu durante a semana, ou alguma temática que precisa ser trabalhado, ser desenvolvido e ouvir a opinião dos irmãos. Envolve tudo isso as reuniões sociais. Bem, as reuniões sociais, como diz o próprio Russell Barron, as reuniões sociais com seus elementos, com seus testemunhos, orações, cânticos e palavras de encorajamento mútuo, era muito mais capaz de suster a fé do que a pregação dos melhores pregadores da denominação em Battle Creek. Naquela época, as reuniões sociais falavam muito mais ao coração dos irmãos do que os melhores sermões pregados nas famosas igrejas da época, por exemplo, Battle Creek. Bem, e Ellen White? O que é que nós temos sobre Ellen White e que relação tem Ellen White com as reuniões sociais? Antes de ler algumas citações para vocês, por tudo que já pesquisamos de reuniões sociais nos escritos de Ellen White, a conclusão que chegamos é: Ellen White amava as reuniões sociais. Para vocês terem ideia, existem livros de Ellen White, onde nesses livros nós temos capítulos inteiros, Ellen White só falando das reuniões sociais. O tempo de oração, os cânticos, como que deve estar o clima, entende? E por isso eu quero adiantar para você, eu particularmente, toda vez que eu li Ellen White e que Ellen White se levantava em uma reunião e às vezes apontava o pecado do irmão e falava da situação que o irmão estava diante de Deus e que o irmão tinha que se arrepender, eu achava estranho aquilo. Uau! Como que a profeta de Deus se levanta assim no meio das pessoas e começa a falar para o irmão que ele precisa melhorar na vida dele? Eu não entendia isso. Mas depois que começamos a estudar sobre as reuniões sociais, foi que eu entendi que toda vez que Ellen White se levantou para falar alguma coisa de alguém, para exortar ou para repreender, ela sempre fazia no contexto de uma reunião social. Claro, fora as exceções, cartas e algum atendimento particular. Mas toda vez que você vê ela em público, falando algo assim diretamente para algumas pessoas, para uma pessoa, um grupo de pessoas, ela estava sempre em uma reunião social. Quero ler com você algumas citações. Essa citação, gosto muito dela, ela está em Primeiros Escritos, a partir da página 114. Inclusive, Primeiros Escritos, temos lá um capítulo inteiro que Ellen White fala sobre as reuniões sociais. Só que eu preciso explicar uma coisa para vocês. Quando foi traduzido do inglês social meeting para o português, em vez de ter sido traduzido reunião social, foi traduzido com a frase reuniões de testemunhos. Por isso que você não vai encontrar reunião social nos escritos de Ellen White, você vai encontrar reunião de testemunho, que em inglês é social meeting, que é a mesma coisa de reunião social, que o Dr. Russell Barron, nos seus livros, fala para nós, tá? Me permita ler para você o que está lá em Primeiros Escritos, página 114. O Senhor tem me mostrado que grande interesse devia ser tomado pelos guardadores do sábado em conservar as reuniões e torná-las interessantes. Há grande necessidade de manifestar mais interesse e energia nessa direção. Todos devem ter algo para dizer ao Senhor, pois em assim fazendo serão abençoados. Todos têm que dizer algo em que momento? No momento do culto? Não. No momento da lição da escola sabatina? Sim, a gente participa da escola sabatina. Só que o momento que a Ellen White está falando aqui, que o irmão tem que dizer alguma coisa da relação dele com Deus, é no contexto da reunião social. Olha mais o que ela fala. Um livro de memórias, olha que coisa interessante, um livro de memórias é escrito com respeito àqueles que não desertam das reuniões, mas falam muitas vezes um ao outro. O remanescente deve vencer pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de seu testemunho. Percebeu? O remanescente deve vencer pelo sangue do Cordeiro. Porque em Cristo nós somos mais que vencedores. E pelo nosso testemunho. Não é o testemunho de Cristo, pelo nosso testemunho. E toda vez que nós temos reuniões sociais, que o irmão dá o testemunho dele ali, ele está
exortando, está animando os que estão ouvindo, como também está saindo fortalecido em partilhar daquele testemunho dele. Mesmo que ele conte aquele testemunho dezenas de vezes, a impressão no coração dele vai ser a mesma. Que impressão? De que ele realmente ele testemunhou e que realmente ele foi alcançado pela graça de Deus. Isso aqui é maravilhoso. E a citação continua. Vi que Deus foi misericordioso ao nos dar o poder da fala. Ele nos deu uma língua e somos responsáveis diante dele por seu uso. Devemos glorificar a Deus com nossa boca, falando em honra da verdade e de sua ilimitada misericórdia, e vencer pela palavra do nosso testemunho através do sangue do Cordeiro. Não devemos reunir-nos para ficar em silêncio. Os únicos que são lembrados do Senhor são os que se reúnem para falar de sua honra e glória e de seu poder também. Sobre esses repousará a bênção de Deus e eles serão refrigerados. Em que contexto? No contexto de uma reunião social. Uma outra citação, e eu gosto muito dessa. A nossa irmã, no livro Testemunhos Seletos, volume 2, página 578, diz, sabe o quê? Qual o propósito de reunir-se? Porventura seria dar informação a Deus em oração ou instruí-lo contando tudo o que sabemos? Não é para isso. Aí ela diz por que devemos nos reunir. Reunimos-nos para mutuamente nos edificarmos com intercâmbio de ideias e sentimentos, para adquirirmos poder, luz e ânimo ao nos familiarizarmos com as esperanças e desejos um dos outros. E ao orarmos com fé, sinceridade e fervor, receberemos refrigério e vigor da fonte de poder. Essas reuniões devem, pois, ser ocasiões sumamente preciosas e torná-las atraentes a todos os que apreciam as coisas religiosas. Viu? Meus amigos, o Dr. Russell Barron catalogou mais de 300 citações de Ellen White só sobre as reuniões sociais. Só sobre reuniões sociais. O que eu quero dizer para vocês? A dinâmica da Escola Sabatina hoje, através das unidades de ação. Tudo bem, sábado de manhã, unidade de ação, estuda a Bíblia. Na sexta-feira à noite, substituindo a dinâmica dos pequenos grupos, essa mesma unidade de ação se reúne para realizar as reuniões sociais. Com esse propósito aqui que a nossa irmã, inspirada pelo Senhor, nos apresenta. E aí várias citações, por exemplo, se menos palavra de sabedoria humana e mais palavras de Cristo fossem faladas, se houvesse menos sermões e mais reuniões sociais, descobriríamos que uma atmosfera diferente impregnava nossas igrejas e reuniões campais. Tempo de oração devem ser celebrados para o derramamento do Espírito Santo. Deixe então o líder da reunião, olha só a instrução que ela dá para o líder. Deixe então o líder da reunião, por meio de alguns comentários apropriados, abrir o caminho para os membros da igreja darem testemunho do seu amor a Deus. Viu? Os irmãos, nas reuniões sociais, eles eram exortados pelo líder para que os próprios dessem testemunho do amor de Deus por eles. O líder fala algumas palavrinhas inicialmente, e aí ele pergunta quem gostaria de compartilhar das bênçãos, do amor de Deus, qual foi a maior evidência de Deus, do cuidado de Deus em sua vida, e cada irmão começa então a falar. Muito bonito isso aqui. Essa citação está em uma carta que ela escreveu, a carta número 292 do ano de 1907, página 4, tá bom? Bem, quero concluir essa parte de citações da nossa irmã White, lendo uma citação que eu também gosto muito. Aqueles que falam da bondade de Deus, que falam dos planos da salvação, que relatam suas experiências pessoais, que falam frequentemente, estão entendendo? Que falam frequentemente uns aos outros, estão servindo a Deus de sua maneira ordenada e estão honrando o seu Redentor. E ele diz que tal será honrado, assim como o pai honra um filho, fiel e afetuoso. Olha que bênção! Por isso que as reuniões sociais, elas fazem a diferença na igreja que pratica elas.
Os irmãos passam a viver o propósito que Deus já orientou, que já ordenou. Onde que está essa citação? Está na Revista Adventista do ano de 1895, 10 de setembro. É uma citação bem longa, vale a pena você ler e você vai ficar maravilhado cada vez mais com o que a nossa irmã diz sobre as reuniões sociais. Quer que eu te diga a conclusão de tudo? Ellen White amava as reuniões sociais. Se você der uma lida no máximo de citação dela, você vai perceber que ela tinha um encanto, ela tinha um carinho especial pelas reuniões sociais. Ok? E é o propósito da Igreja Discipuladora, de todo esse plano. Não é um projeto, é um plano de discipulado. Resgatar o que os nossos pioneiros viveram e o que Deus iluminou para a nossa irmã. Resgatar a verdadeira dinâmica das reuniões sociais dentro do contexto da unidade de ação. Quero concluir assistindo com vocês um vídeo que foi gravado em uma reunião social na cidade de Rio Maria. Eu sou o pastor do distrito e nós tivemos a alegria de receber o pastor Marcelo e a equipe para filmar. E vocês vão ficar maravilhados como que as reuniões sociais lá em Rio Maria aconteceram e como tem sido uma bênção na vida dos irmãos que estão participando. Você é uma pessoa muito esforçada, dedicada nas coisas de Deus. Mas elas nem sabiam o que estava acontecendo. E ali nós passamos a usar chá. E isso foi um incentivo meu. Até hoje na escola nós temos café e chá na escola todos os dias de manhã. E quando elas tomavam café, eu tomava o meu chá. Quase que eu fico viciada no chá, igual tá, sabe? Porque eu tomava o chá para não dar o desejo de tomar o café. E eu te garanto que superei isso foi através, primeiramente, de testemunho, ou de jejum, jejuando e colocando nas mãos do Senhor. E eu sei que você também vencerá esse vício através de colocando Deus na frente, fazendo esse jejum para outros. Mais alguém passou por Eu ia falar um isso? pouquinho aqui, mas para todos. Estão falando a respeito do café, né? E sobre a coca? Então, voltando aqui à pergunta, o que é que você fez para deixar de café? Como você fez? Uma das coisas que aconteceu lá, que eu fiquei doente, foi uma das coisas que contribuiu para que eu largasse a questão do álcool. Mas o que não fortaleceu para mim poder largar o álcool de mão, e hoje pode até botar na minha boca, no meu nariz, que não faz efeito nenhum, foi de eu buscar entender o malefício que o álcool faz para o meu organismo. Eu não sei se isso pode te ajudar. Buscar entender qual o malefício que causa o café. Quando eu busquei entender o mal que o álcool fazia para mim,
E eu busquei entender o quanto que o álcool só fazia mal, não só para mim, mas como as pessoas que estavam ao meu redor. Isso me deu força. Muito bom. Falei, chega, tchau. Pesquisar sobre os malefícios Os do café. malefícios. Então, eu, assim, né... Isso ajuda a pessoa na conscientização. Você sabe que a conscientização ela é uma forte aliada para a gente abandonar as coisas com a ajuda de Deus. Muito bom. Alguém mais ia falar aqui? Eu mesmo caso da Astrid, eu tomava muito café lá na escola, né? E aí a Hilda, ela não toma café, né? Aí o que a gente fez? Não, agora eu levei uma garrafa e a gente começou a fazer o chá. E uma coisa que às vezes dá vontade de tomar café é porque eu saía de casa, levantava aquela hora e já ia para a escola, então não lanchava. Então eu passei a lanchar em casa. Eu falei, eu vou lanchar em casa, chego lá, estou saciada, não vai me dar vontade. Eu gosto do meu café. Aí eu não vou, no meu caso, né? Aí eu não vou querer tomar o café. Mas só que vem quando o cheiro. Né? O negócio é o cheiro do café, que é melhor do que o gosto. Eu me lembro, Larissa, eu deixei de tomar café, eu amava tomar café. E graças a Deus consegui, entende? Levei um tempinho, mas deixei. Hoje, eu já participei de programas assim, mostrando café, vários tipos de café. Não me abala nem um pouquinho. Você pode notar o café, e o cheiro, né? Que o café tem um cheiro forte. Não me abala nem um pouquinho. É como se eu nunca tivesse tomado café e não sabia nem o gosto do café. Então, assim, Deus opera. E eu acredito que o primeiro passo para tudo é querer se conscientizar. Eu gostei do que você falou. Ele procurou informações dos malefícios, questão do jejum e as estratégias. A gente tem que criar estratégia para a gente se sair daquilo ali. Driblar o próprio... Criar uma estratégiazinha para se sair. Gisaldo até falou a mesma coisa. Você vê, chegou um ponto que, questão também de bebida, é que ele mesmo sendo confrontado, ou seja, sendo tentado, ele não cedeu, porque realmente tinha vencido. Amém? Esse vídeo foi as primeiras reuniões. Certamente nós iremos ter outros vídeos, de outros testemunhos, de outros momentos que já estamos vivendo aqui na associação. Mas que o Senhor te abençoe e te guarde. E que tudo que você compreendeu aqui, à luz de tudo que nós estamos entendendo, venha fazer a diferença na sua igreja e no seu ministério.